Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Marcos dos Santos. Você que já está me escutando, nós vamos comentar então o Evangelho do 26º domingo do tempo comum. Desde já, convido você a dar o seu like, dar o seu joinha aí, ajuda o Padre, tá bom? Deus te abençoe, eu vou estar rezando por você. A gente disseminar o Evangelho de Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos ficaram novamente fazendo perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: quem se divorciar da sua mulher e casar com a outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que com elas são como elas. Em verdade vos digo, que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as crianças, as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço desculpa aqui justamente pela simplicidade da gravação. Nós agora há pouco escutamos este Evangelho que nos chamou muita atenção se a gente fazer relação com a primeira leitura do livro do Gênesis, do livro das origens da humanidade, chamado de Bereshit, que vem nos relatar a criação do homem, Adão tirado, do barro e feito com as mãos de Deus. E este Adão que caminhava com o Senhor, nos diz o relato de Gênesis, sempre pelo crepúsculo Deus caminhava com Adão e percebi que Adão se sentia sozinho. E nos diz então que Adão foi colocando nome nos animais. Deus foi passando os animais e ele foi colocando nome. O nome aqui significando a posse e significando também a dimensão da identificação daquela criatura, dando nome, ou seja, como que explicitando aquilo que era a substância, o ser daquela criatura. E nos diz o relato que Adão se sentia sozinho. Que coisa interessante. Caminhava com Deus, Deus externamente a ele, tinha a companhia dos animais, estava no paraíso, aqui estou falando antes do pecado original, mas se sentia só. E Deus então nos diz que coloca Adão no sono profundo e da costela de Adão tira Eva, forma Eva, e ele, quando olha Eva, fica estupefato e diz: então, eis aqui a carne da minha carne, o sangue do meu sangue. Vai ser chamada mulher. E interessante que os comentários rabínicos, os rabinos, os mestres dos judeus, eles vêm nos dizer que foi tirado da costela, não da cabeça, porque a mulher não é mais que o homem, nem dos pés, porque a mulher não é inferior ao homem, mas do lado, perto do coração, para dizer que a mulher é igual no sentido de dignidade, mas ela é diferente no sentido de complementariedade. A mulher, o masculino e o feminino, eles vêm ser complementos um do outro e vêm ser expressão do imago Dei, a imagem de Deus. Ele fica estupefado quando vê a mulher. Um outro comentário rabínico aqui, indo um pouquinho fora das escrituras, daquilo que os judeus dizem, as 3 grandes mulheres mais lindas que Deus criou, segundo eles, foi Eva, a primeira mulher, depois Sara, a esposa de Abraão, e Esther, a rainha Esther. Nós podemos dizer a mais bela de todas, que é a Virgem Maria, aqui já nós entrando então na dimensão cristã. E aí nós vamos sim entender, por exemplo, quando nós vamos para o Evangelho, voltamos para a primeira leitura, o Padre está fazendo esse link, Deus criou o homem e a mulher, Deus disse, os dois serão uma só carne.
E depois entrou o pecado. Interessante que entra o pecado via Satanás. Satanás seduz a mulher seduz o homem. Mas uma das primeiras, os primeiros frutos do pecado foi a divisão entre o homem e a mulher. Né? Deus, quando pergunta para a mulher quem foi, né, que te seduziu, a culpa é da serpente. Depois pergunta para o homem, a culpa é da mulher. Cada qual colocando a culpa um no outro e não assumindo a própria culpa diante de Deus. Pois bem, agora vamos para o Evangelho. No Evangelho, agora há pouco nós escutamos que justamente os fariseus, eles vêm perguntar de Jesus, né, se convém para o homem dar carta de divórcio à sua mulher. Os fariseus estão retomando aqui Moisés, estão retomando o livro de Êxodo, o Levítico também, toda a Torá de Israel, em que permitia o homem despedir sua mulher. E despedir a mulher por coisas absurdas. Quando nós vamos estudar, por exemplo, os ditames dos judeus, a parte jurídica judaica, né, não só a Alaká, a Mishnah, todo esse corpo jurídico. Tinha casos, por exemplo, se relata, né, que o camarada ele despedia a mulher pela mulher ter dedinhos tortos. O padre está dando aqui um exemplo para vocês verem a loucura que era. Né? Então, a mulher ela se tornava refém da situação do homem. E uma mulher, uma vez despedida, ela era totalmente aleijada da comunidade. Era uma mulher que depois não ia casar, porque já foi deflorada. E ninguém queria uma mulher que já foi despedida pelo seu esposo. E nosso Senhor, então, queridos irmãos, ele é duro. Muito interessante isso. As pessoas têm uma visão tolerante de Jesus. Jesus tolerante com erro, com pecado. Jesus não era. Jesus era extremamente rigoroso. Ele vem dizer assim, olha, aquele que casa com uma mulher divorciada está adulterando contra o marido. Quem casou com o marido divorciado está adulterando contra a mulher. Porque no começo não era assim. E nosso Senhor vem dizer o seguinte, é da vontade de Deus, porque no começo era o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Aqui nosso Senhor, ele está justamente dando a dignidade, elevando a união homem e mulher, a dignidade de sacramento. Vai ter todo um debate na Idade Média, em que nós vamos ter Ricardo de São Vito, nós vamos ter, por exemplo, outro Santo Padre, São Boaventura, em que momento que Jesus ele elevou a dignidade de sacramento aquilo que era a união. Porque, como nos dizem os santos padres, né, os homens perderam tudo com o pecado original, mas essa bênção primordial, esta união entre homem e mulher, que Deus deu, crescer e multiplicai-vos, é justamente a bênção que não foi retirada. Daí que nós vamos perceber, uns vão dizer que neste momento que Jesus elevou a dignidade de sacramento, outros vão dizer que justamente quando Jesus realizou o seu primeiro milagre em João 2, numa festa de casamento na boda de Caná da Galileia. Todavia, sabemos que Jesus ele elevou a dignidade de sacramento. O homem e a mulher serão uma só carne. E aí que nós vamos entender o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio que tem essas duas dimensões, a unitiva, os dois serão uma só carne, e a procriativa, e multiplicai, crescer e multiplicai. Como nos diz os Hebreus, é a primeira mitzvot. Mitzvot são os mandamentos. A gente conta 10, é o núcleo que nós devemos guardar, o decálogo, que está em Êxodo 20, que está em Deuteronômio capítulo 15, e que está na forma catequética resumida por Santo Agostinho. Mas se nós pegarmos todos os mandamentos, mesmo os mais pequenos, e de uma forma minuciosa, vamos chegar no primeiro, crescer e multiplicá-los, a primeira mitzvot. Então, aí nós vamos perceber a dignidade do casamento, meu irmão, minha irmã. Dimensão unitiva, dimensão procriativa. Um homem e uma mulher, como nos diz o livro dos Provérbios, por que fulano casou com fulana, por que casou com ciclano, é um grande mistério. Mas nós deveríamos, por exemplo, dentro da própria igreja, termos uma pastoral que ajudasse os namorados, levarem um namoro santo, os noivos levarem um noivado santo, para poderem também ter um casamento santo. Quando uma pessoa casa, ela está debaixo do sacramento do matrimônio, existe aquilo que a teologia católica chama de graça sacramental. Por exemplo, eu sou padre, né? Então eu tenho o segundo grau do sacramento da ordem, fui ordenado diácono, ordenado presbítero. Então o sacramento que está na minha alma, impresso, caráter indelével, clama
por misericórdia, por graça de Deus, para que eu possa cumprir minha missão. Evidente que há graças que Deus me dá sem eu pedir, há graças que Deus me dá mediante apenas a oração. Mas a minha alma está clamando diante do Senhor que Ele me dê as graças para que eu possa cumprir minha missão. Quando você está casado, você também está debaixo do sacramento do matrimônio. E esse sacramento vem pedir graças, mas você também deve pedir graças para que você possa cumprir a sua missão. É tão bonito quando nós vemos, queridos irmãos, né, o símbolo da liturgia do casamento. A mulher entra como rainha, né? O noivo que está como rei esperando a sua esposa. E é um sacramento que, na verdade, o padre não celebra. Comumente dizemos que o sacerdote celebra, mas quem, na verdade, celebra são os próprios noivos. Porque eles se dão e se entregam no consentimento mútuo. Por isso que, justamente, um deve estar voltado para o outro, como nos diz a liturgia. E é colocado um anel. O anel tem a fórmula geométrica de um círculo, né? Os antigos, se nós pegarmos, por exemplo, a geometria de Pitágoras, eles vão dizer que o círculo é uma forma perfeita, símbolo da eternidade, porque não tem começo nem fim. Então, o símbolo do amor, é do amor entre os casais. O círculo também, aqui o padre está falando da aliança, na mão esquerda, no dedo anular. Este dedo que os antigos, os romanos, os gregos, aqueles que eram escravizados, que tinham o seu senhor, punham a aliança na mão esquerda, simbolizando pertença. Então, o marido e a mulher que pertencem um ao outro. No dedo anular, os egípcios antigos acreditavam que havia como que uma veia que ia do dedo anular até o coração. E o coração é um músculo, por exemplo, para a cultura grega, que é símbolo do amor, né? Então, todos os sentimentos que nós temos, que na verdade a nossa alma reverbera, acaba refletindo justamente no coração. Muito interessante, o padre vai para uma segunda etapa dizer que muitas pessoas que quando vivem em pecado não podem receber o sacramento, estão juntadas, né? Amaziadas, como diz no Brasil. Aqui na Espanha se fala de pareja, eu tenho uma pareja. Quando a pessoa fala pareja, ela quer dizer uma união estável, porém sem o sacramento, não casado pela igreja. A pessoa está no que é chamado de pecado formal, por isso que a pessoa não pode receber nem a confissão, nem a Eucaristia, porque voltando para casa, ela vai voltar a ter relações justamente com o seu marido, com a sua esposa. As pessoas muitas vezes vivem nessa realidade e tudo vai bem, entre aspas. Quando casa na igreja, a gente que é padre, já fez 5 anos de sacerdócio, a gente escuta, agora não está dando certo, padre. Não é que não está dando certo, é que agora você está sendo tentado, agora você está sendo provado, agora o demônio, o espírito das trevas quer entrar para justamente destruir a união entre o homem e a mulher. Essa união querida por Deus. Quando nós lemos o livro do Tobias, eu gosto tanto do livro de Tobias, quando nos mostra Rafael, Deus que cura, Rafael se aproximando, levando Tobit, filho de Tobias, para Sara, expulsando os demônios modelo de Sara, para que os dois pudessem se casar, para que os dois pudessem se unir. Que coisa tão bonita, meus irmãos, essa relação do homem e da mulher. E quando a gente percebe um casamento de 20, 30, 40, 50, 60 anos juntos, já estão idosos e já não tem nem vida sexual. Quando morre um, passa um tempo, morre o outro, porque é como se morresse uma parte da própria pessoa quando o outro cônjuge vem falecer. A própria palavra cônjuge, né, junto, jugo, aquilo que os bois carregavam no seu pescoço, emparelhado, cônjuge, ou aqueles que carregam os mesmos jugos. E nós vamos percebendo no plano de Deus que Deus vai conceber a família como homem, mulher e filhos, né? Homem, mulher e filhos. Aqui está uma realidade espiritual nessa situação. Evidentemente que o mundo tenta porcalhar, o próprio demônio porcalhar, colocando outros modelos de família, homem com homem, mulher com mulher, outros modelos, porém esse não é o modelo original querido pelo Senhor, que está aqui na sua própria palavra. O padre, o pastor que dizer o contrário, ele está deturpando, prostituindo a palavra,
né, interpretada nestes 2000 anos para poder adequar a ideologia que o padre ou o pastor está servindo. Mas não é esse o querer de Deus, porque apenas homem e mulher juntos, apenas macho e fêmea juntos, podem recriar, podem refletir aquilo que Deus é, o Criador. O atributo essencial de Deus é que Deus é Criador. E aí a gente vai vendo isso, né? O macho que fecunda, a fêmea que é fecundada em toda a criação. O próprio Deus que representa essa dimensão masculina, a própria criação que representa a dimensão feminina, fecundada pelo Espírito de Deus. O Jesus que é esposo da igreja, a igreja que é esposa de Jesus, e o Espírito de Jesus que fecunda a igreja e dá origem aos filhos da igreja. Por isso, aqui o padre faz uma relação teológica com o sacramento da ordem. Apenas nós homens, apenas os varões podem, em persona Christi, representar o Cristo, ou seja, apenas os homens podem receberem o sacramento da ordem. Por isso que a igreja ela não aceita, né? Ela não aceita a ordenação de bispos, bispas, presbíteras, mulheres como sacerdotisas ou diaconisas. E quando nós vamos então nos mandamentos da lei do Senhor, os 10, a gente vai honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, nós vamos percebendo que são mandamentos que estão querendo proteger a família, honrar pai e mãe. A Bíblia vem nos dizer no livro de Eclesiastes, se você quer ter uma vida longa, honra teu pai e tua mãe. Não pecar contra a castidade, sexo antes do casamento é fornicação, casou, adulterou, é adultério. Traiu, adultério, a masturbação, a pornografia, toda uma gama de pecados sexuais. Por que Deus proibiu? Justamente, imaginemos um homem que tem relação sexual com várias mulheres. Esse homem, depois de casar, ele vai ter muitas dificuldades a ser fiel apenas a uma mulher. Imaginemos uma mulher na mesma situação. Quando ela casar, ela também vai ter dificuldades de fidelidade e ainda vai ter a questão de comparar um com o outro. Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar a mulher da próxima, porque tudo começa pelo olhar. Nós apenas olhamos, depois nós cobiçamos. Como diz Jesus no Sermão da Montanha, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já pecou com ela no seu coração, como diz Santo Agostinho, já deitou com ela no leito do seu coração. Então, meus queridos irmãos e irmãs casados, você que sonha em casar, peça ao Senhor essa graça. E você que justamente é casado, casada, né, lute pelo seu matrimônio, lute o seu matrimônio pela insubridade do seu matrimônio, como diz São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Se caso tenha havido a separação, que ela fique sem se casar, então que faça as pazes com o marido, e o marido não pode despedir a mulher. Aos casados, não eu, mas o Senhor, ou seja, o próprio Jesus ordena isso. E eu queria dizer para vocês, meus irmãos casados, cuide um do outro, amem-se, se perdoem, cultive uma amizade, cultive um momento só de vocês dois, não é só se dedicar para os filhos também, evidentemente faz parte. E também, nos momentos de tentação, beije a sua aliança, né? Beije a sua aliança, reze uma Ave Maria, não mantenha amizades, mulher com amigos, o homem com amigas, com brincadeiras, cuidado com o WhatsApp, cuidado com o Facebook. Boa parte dos adultérios acontece em ambiente de trabalho e o homem e a mulher heterossexuais devem manter uma certa distância. Santa Teresa d'Ávila, a grande santa espanhola, dizia assim: entre santa e santo, entre um homem santo e uma mulher santa, parede de cal e canto. Então tem que separar. Um ditado espanhol também diz assim: o homem é palha, a mulher é palha, o homem é fogo, né? O homem é fogo, a mulher é palha, o diabo vem e assopra. Cuidado então, nada de brincadeirinhas, nada de intimidades, né? Com quem não é a sua esposa, a esposa que não é seu esposo. E se você está amaziado, está em pecado. Se é solteiro, se a mulher é solteira, procure uma igreja, procure um sacerdote para receber o sacramento do matrimônio e também estarem abertos à vida.
Muita devoção a Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos pedir a intercessão do anjo do matrimônio de cada um de vocês. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.